para eu colocar. Mas vamos lá. Tá Ah, gravando? aí. Bom, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Agora que a gente está gravando e está começando realmente o nosso encontro. Esse é nosso primeiro encontro do Departamento de Saúde Mental e Arte. E o segundo do Departamento de Saúde Mental da Paz, como eu estava colocando antes, é nossa associação de pesquisa e assistência integral C. E nosso encontro hoje ele tem assim uma temática muito legal, porque ele traz à tona essa reflexão sobre arte, terapia e saúde mental, que não é uma coisa de hoje, né? É uma coisa de hoje. O doutor Carl Jung já fazia toda uma relação com isso, doutora Anísia da Silveira fez, depois eu vou falar sobre o nosso próximo encontro com a psicóloga junguiana e consteladora e conhecedora, estudiosa, nossa Lucimar Mello, que está aqui presente hoje, mas hoje eu tenho assim uma alegria muito grande de receber uma arte terapeuta, uma artista, meu Deus, contadora de histórias, uma mestranda em educação, uma educadora, uma mãe, uma mulher ativista, uma pessoa que se preocupa muito com o bem-estar coletivo, porque eu acho que isso tem que ser dito, sabe, gente? Uma sociedade tão egoísta, a gente precisa falar desse desejo do bem-estar da coletividade. Uma mestra minha, porque foi e é minha professora, Célia Gomes, eu vou passar a bola para ela, porque ninguém melhor para se apresentar do que nós mesmos, né? Tudo que o outro fala de nós é uma projeção que o outro tem. Então, nada melhor do que entregar ao outro essa oportunidade, essa possibilidade de ele falar de si mesmo. Então, primeiro, professora Célia Gomes, convidada Célia Gomes, amiga Célia Gomes, e, sei lá, todos os adjetivos que você quiser aí. Seja bem-vinda a esse encontro, é com muita alegria que eu lhe recebo e lhe saúdo em nome da paz. Por favor, se apresente. Ô, Paulinha, obrigada. Nossa, imagina que eu consigo me apresentar assim tão bem, como você me apresentou agora. Eu vou gravar o seu áudio, colocar assim no meu. Podia ter currículo de áudio, né? Eu colocaria você me apresentando. Bom, primeiro quero agradecê-la por esse convite para a gente bater um papo sobre esse tema que é tão caro, tão precioso para mim. Quero agradecer a presença de todos e todas que chegaram junto aqui nessa roda para bater esse papo. E, bom, na verdade é isso. Eu estou trilhando esses caminhos que a Paulinha começou a introduzir. Eu tenho formação em teatro, em educação, em arte-terapia, em terapia transpessoal e sou contadora de histórias, que as histórias foram elas que me iniciaram no campo do cuidado. Quando eu me tornei uma artista contadora de histórias, eu fui entendendo um lugar terapêutico da arte, um campo de transformação que acabou me levando para as formações terapêuticas. E acho que vou falar um pouco mais assim, até ao invés de apresentar a mim, mas mais o que eu faço com a arte, terapia, para vocês entenderem a partir de que perspectiva, né? Porque são muitas as atuações que a gente pode criar aí, né, para saúde mental, saúde emocional, a partir das linguagens expressivas, das linguagens artísticas. E eu tenho trabalhado com a arte nesse propósito há mais de 20 anos, principalmente em situações de adversidade, que eu chamo. Eu trabalho há 20 anos em hospitais. Agora, depois da pandemia, eu dei uma pausa, fui para Recife, por conta do mestrado, estou retomando agora, mas eu fiquei 20 anos direto trabalhando em hospitais, com crianças, adultos, nos principais hospitais aqui de São Paulo. Trabalhei na saúde mental do hospital também, na parte de. Trabalhei em dois hospitais que tinha atendimento psiquiátrico, e atendimento psiquiátrico hospitalar gente que está em surto psicótico, né, que vai só para receber aquele atendimento ali por uns dias e depois ser encaminhado para, de fato, tratamento. Trabalho em comunidades, favelas,
há 12 anos, Paulinha estava perguntando no início, ainda estou em Paraisópolis, estou há 12 anos com crianças e jovens lá em Paraisópolis, trabalhando pela arte, especialmente a arte de contar histórias. Eu tenho um trabalho com mulheres também, mulheres vítimas de violência doméstica, em situação de traumas e violências, especialmente a violência doméstica, trabalhando em diversos espaços, casas que acolhem e protegem essas mulheres, trabalhando em comunidades várias. Trabalhei na antiga FEBEM, que tinha aqui, com jovens que estavam nesses processos, né, de recuperação. E agora, pelo meu mestrado lá em Recife, eu trabalhei na comunidade do Coque, com as mulheres de lá, e também com mulheres sobreviventes do cárcere, que estavam cumprindo pena em cidades de Pernambuco, trabalhando com a arte, com as histórias, que é isso que eu estou juntando tudo agora no meu mestrado e falando sobre esse campo potencial que é a arte, né? Eu desenvolvi projeto até com população em situação de rua, fazendo rodas de histórias aqui em São Paulo, na Cracolândia, nesses lugares que acolhem pessoas que estão em situação de rua. Eu tive a oportunidade de contar histórias, de cantar, de levar a arte nesses lugares. Então, são momentos extremos, né? Já contei histórias para a pessoa enquanto ela fazia passagem ali na UTI. Já atendi bebês na UTI neonatal com 3 horas de nascimento. Então, de um polo ao outro, sempre acolhendo com a força da palavra, do som, da arte. Então, eu sempre fui alinhando mesmo meu caminho terapêutico, e hoje eu atendo tanto pessoas individualmente no atendimento clínico, como grupos e vivências, e também dou aula, que eu adoro. Eu dou aula em 2 pós-graduações de psicologia transpessoal, mas eu falo sobre a arte-terapia, é o módulo, é a disciplina que eu pratico. Então, na verdade, né, tudo isso que eu sempre falo da arte-terapia, eu primeiro vivenciei muito. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a estudar mais, a teorizar um pouco sobre, mas eu realmente sou uma pessoa do fazer, da vivência, da prática. Então, tudo que eu vou falar, eu sempre vou ter um exemplo prático para trazer, porque a minha atuação é assim, e são especialmente nessas situações, e tenho tido experiências que sempre me confirmaram muito o potencial que a arte tem, de integrar as dimensões, inclusive, né? Não só na saúde mental, mas na dimensão do corpo, na dimensão emocional, na dimensão mental e na dimensão espiritual, que não é religião, mas a dimensão sutil, que é a dimensão espiritual. Então, eu acho que pelo caminho da arte, de tantas linguagens, né? Quando a gente fala da arte-terapia, a gente está falando de todas as possibilidades expressivas que tem nela. É o pintar, é o desenhar, é o colar, é o trabalhar com argila, é cantar, é dançar, é ouvir música, é escrever, escrita poética, o teatro, enfim, é uma infinidade de possibilidades expressivas que podem ser usadas como recurso no campo da arte-terapia. Eu vou aproveitar que você está falando disso, Celinha, e que é muito legal saber dessa sua vasta experiência para te trazer uma provocação. Hum. Primeiro, assim, diante da sua experiência, como é que você falaria do que é saúde mental e como é que você entende a arte agindo nesse campo da saúde mental para trazer mais qualidade de vida para as pessoas, até para que a gente dialogue com as pessoas que estão aqui, de modo que a gente possa viabilizar esse encontro dessas pessoas com a própria arte terapia e, como consequência, com a saúde mental. Então, a gente pode falar sobre o conceito de saúde mental, ou a gente já pode interligar diretamente o que eu sinto em relação à saúde mental, que eu acho que a gente está falando sobre um viver com qualidade de vida. Quando eu tenho uma boa saúde mental, eu também tenho uma boa saúde no corpo, uma boa saúde nas emoções, uma boa saúde espiritual. Eu tenho essa visão mais integral, né? E eu acho porque
nós estamos num momento que todo mundo está buscando diagnósticos e patologias, e eu nunca vi assim, um momento em que né, as pessoas já chegam para fazer terapia na primeira sessão, já falam, "Não, porque eu tenho com certeza TDAH." Na verdade, atualmente todo mundo, tá? Já é a experiência do momento. Mas todo mundo está com alguma psicopatologia já desenhada, delineada. A gente nunca teve um momento em que, né? E também estamos num momento de muito sofrimento, né? E adoecimentos mentais, enfim, por uma série de motivos. Então, eu acho que também a gente tem que tomar cuidado com esse lugar de falar sobre saúde mental e sobre doença mental, já qualificando as pessoas com diagnósticos, com patologias, em que eu acho que às vezes tem pessoas, eu já vi pessoas com diagnósticos, né? Ah, essa pessoa tem um problema de saúde mental. Mas ela vive bem, ela se relaciona bem com ela, com as pessoas que estão à sua volta, com o mundo. Às vezes melhor do que uma série de outras pessoas que eu conheço sem diagnóstico e que bom, então, eu acho que a saúde mental é esse equilíbrio em que a pessoa consegue viver sem sofrimento, né, e sem também causar sofrimento, né, a quem está à sua volta e ela não está num estado de sofrimento. Então, às vezes, eu já atendi pessoas que, eu sou bipolar e não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, não consegue e fica vivendo nisso assim. Então, calma, vamos entender e encontrar caminhos para que, né, com seus desafios, você consiga potencializar, né? Porque às vezes a gente fica assim, eu sou bipolar, eu sou depressiva. Não, ninguém é isso ou aquilo, né? Nós manifestamos estados muitos. E você também é potência criativa, e você também é potência. Então, vamos fortalecer as potências, entender quais são os nossos desafios. Ah, você tem dificuldade de ser isso, tem dificuldade disso. Então, que tipo de trabalho, que tipo de relação, como você vai estabelecer as suas relações, entendendo que você tem aí esses pontos de desafio e pontos fortes. Então, eu acho que partir desse lugar de conhecer-se, né? Para mim, é esse caminho de se conhecer, entendendo quais são esses seus pontos de atenção, que você tem que ir entendendo na jornada da vida como viver melhor com esses pontos de atenção, né? Que nos chamam para um conhecer melhor. E a arte, né? Enfim, eu acho que para isso também existem várias ferramentas. Eu vou falar sobre a arte porque é uma das ferramentas que eu mais me apropriei e que, para mim, sempre foi muito potente, muito curadora e muito transformadora. Né? Então, eu acho que nos dias de hoje, em que principalmente eu sinto que os processos de desequilíbrio no nível mental e emocional, eles estão se dando muito também por essa maneira que a gente vive na sociedade moderna, né? A gente fica o tempo inteiro no celular, nas redes sociais, pulando de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, e vendo mil informações por minuto, e postei, ninguém deu like, e dei lá, e vai gerando ansiedade. Enfim, é um processo que vai desencadeando naturalmente uma série de questões, de pontos de atenção, como eu estou chamando. A pessoa vai ficando mais ansiosa. Quem é que consegue hoje, né? Às vezes eu posto histórias no meu canal, aí outro dia uma amiga falou: ai, posso dar um toque? Você está postando umas histórias de 5 minutos de duração. Ninguém fica 5 minutos vendo um vídeo. Aí eu falei, bom. Então, tá. Então, acabou. Vamos matar os contadores de histórias, né? Se ninguém mais consegue ouvir uma história de 5 minutos, e realmente, assim, as pessoas. Vídeo tem que ter 30 segundos. Então, a gente é a sociedade do 30 segundos, que é o tempo de histórias. E como é que isso não vai causar um desequilíbrio na nossa natureza? Que ela também é, em essência, contemplativa. Então, a arte me traz para essa dimensão, né? A experiência com a arte me traz para essa dimensão, para estar comigo. Quando eu estou ali indo de uma coisa para outra, vendo uma informação e outra, vejam bem, eu não estou dizendo que as redes sociais, ou que o celular, ou que essas são coisas ruins, né? Não estou. Inclusive, foi por meio delas que eu convidei algumas pessoas para estarem aqui hoje, e é assim que a coisa funciona. Mas a maneira como estamos nos relacionando
tem contribuído para muito desequilíbrio emocional, mental, e em muitas dimensões, até do físico, porque a gente fica muito mais sentado. Então, ao pintar, ao desenhar, ao dançar, eu me conecto com o meu corpo. Isso cria um campo de experiência em que eu conecto com o meu corpo, né? Quando eu estou ali naquela experiência, eu trago o meu corpo, eu trago a minha mente, as minhas emoções vão conseguir fluir, né? Então, é outra experiência, muito diferente dessa comunicação direta e rápida, em que eu não mergulho em mim. Então, eu sinto que a gente vai se desconectando. E a arte, sejam as histórias, seja pintar, seja apreciar, ela cria um campo em que eu posso, né, ter uma experiência intrapessoal, onde eu me encontro, uma experiência interpessoal, onde eu tenho uma possibilidade, né, de troca com o fora, com o outro, com o cosmos, né, e o transpessoal, com essa dimensão que sai mesmo de mim, integra com essa dimensão espiritual. A arte, eu sinto que todas as linguagens têm esse potencial. Ela expande o nosso estado de consciência, enquanto que algumas experiências cotidianas eu sinto que reduzem a experiência com a arte, ela expande esses estados de consciência e vai nos ajudando a integrar. E aí eu acho que quando você está mais em você, né? Quando você se conhece, se percebe, percebe o seu corpo, percebe a si, você consegue expressar melhor. E aí, né, você vai encontrando um equilíbrio, um fio de equilíbrio. Então, eu acho que a saúde mental é você conseguir viver bem com o seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções e com as pessoas, com o mundo à sua volta. Hoje, assim, né? Falando sobre esse momento que a gente vive hoje. Eu vou pegar uma coisa que você fala aí e que me remete ao conceito de normose, né? Que o Leloup traz, e você vive essa atmosfera do Leloup, do Pierre, e que eles falam que a gente se habitua a essa vida, a essa sociedade, onde coisas que nos fazem mal são normalizadas, são normatizadas, e entra até no que Jung chamaria de inconsciente coletivo. Tá no inconsciente coletivo já, que todo mundo tem que acordar e trabalhar o dia inteiro, e que Deus ajuda quem cedo madruga, e que o trabalho edifica o homem, e que a gente, se não é produtivo, não tem valor. E aí eu trago uma coisa, Célia, que eu sempre ouvi muito sobre a questão da presença. Me parece que esse estado de normose, de se habituar com uma vida cotidiana que nos prejudica e nos adoece, vai no caminho oposto ao caminho que a arte traz de presença, né? Não dá para você mexer na argila pensando no boleto, não dá para você pintar pensando no compromisso de amanhã, não dá para você dançar pensando que tem que lavar os pratos porque você erra o passe. Me parece que a arte também nos traz para um estado de presença. Tem um texto, não é, do Chico César, que eu me habituei a ouvir muito, porque aqui em casa tem alguém que é muito fã de Chico César e que ele diz assim: para viver em estado de poesia. E aí ele vai falando desse estado de poesia, né? Maria Bethânia canta lindamente isso. E ele traz essa coisa do você se integrar, porque o estado de poesia é um estado de integração com você, com o outro, e ele vai trazendo uma descrição que culmina no que a gente chama de estado de presença. Você, como arte terapeuta, entende que esse estado de presença, dentro do processo de educação, dentro do processo de construção de cada indivíduo, pode ser desenvolvido através da arte? E como é isso para fazer com que as pessoas compreendam o poder que esse estado de arte pode ter na vida da gente? Tá, vamos lá. Primeiro que assim, eu acho que esse mundo, né, isso da normose, de nos ajustarmos ao mundo
que está doente, né, não é sinal de, né, então não conseguir ter dificuldade de se ajustar num mundo que está completamente doente é um bom sinal, né? E eu acho que, na verdade, esse mundo, né, você falou sobre já está no inconsciente coletivo, eu não sei se está no inconsciente coletivo, eu acho que está mais ainda no consciente coletivo. Eu acho que no inconsciente coletivo, acho que se a gente recorrer ao inconsciente coletivo, essas imagens que os mitos, essas imagens trazem, ainda pode nos salvar. Agora, o que está no nosso consciente coletivo, que é introjetado pela cultura e pela sociedade, é essa sociedade da pressa, essa sociedade do para ontem, essa sociedade do agora, essa sociedade do para fora, do outro, da informação, né? E aí, se eu fico só na informação, é o oposto da história, do mito, que traz outra dimensão que não fica nessa da informação. Então, eu acho, né, assim, traçando de tudo, né, do que você foi falando, eu acho que esse caminho da arte, porque a arte existe desde que o homem existe, né? Ele pintava lá nas cavernas, ele, né, usava, fazia cerâmica, fazia, enfim, a expressão artística, esse caminho, eu acho que é um caminho de sobrevivência também, né? E trazer o belo para a nossa vida. Eu adoro essa música do Chico César que você citou. Esse viver em estado de poesia é viver nesse campo de consciência expandida que eu falei, né? Então, eu acho que a arte, quando a gente fala na arte-terapia, que algumas pessoas eu vejo que têm um certo receio. Às vezes me procura para fazer terapia, fala, mas eu queria só a terapia transpessoal, eu não quero arte-terapia. E eu acho as duas coisas tão interligadas que às vezes eu nem separo uma da outra. Porque eu acho que uma potencializa a outra. Aí eu falo, mas por quê? Não, porque eu não sou boa em desenhar, não sou boa em pintar, eu não sou boa em nada de arte. E na arte-terapia, a arte entra como um campo de experiência, para que você possa, como eu falei, ter essa experiência de contato consigo, com o outro. A arte cria esse campo de experiência. Não há uma preocupação estética, né? Pelo contrário, na verdade, pela estética que a gente encontra a ética na arte-terapia, porque pela experiência estética é que a gente se reorganiza. Mas não há uma preocupação estética de que você tem que produzir algo, né, belo, bonito. Tem uma pessoa que eu atendo que ela começa a rir, porque quando ela faz assim, ai, errei! Aí eu falo, ai, é a parte que eu estou mais curiosa para ver agora. Porque quando quer desenhar, ela fala, eu queria desenhar uma coisa e saiu outra. Eu falo, oba, é agora que vem aí, que a gente vai descobrir algo potente aí sobre você. É a hora que queria desenhar uma coisa e saiu outra. É a hora que desenha uma coisa e ela jura que tem uma árvore ali, quando você olha, você fala, não, aqui tem uma outra coisa, fica claro uma outra imagem, mas a pessoa acha que ela desenhou aquilo. Então, o propósito é exatamente esse, criar um campo para essa experiência consigo. Então, para trabalhar com a arte terapia e para ter a arte na sua vida, você não precisa ser artista profissional, não precisa ser pintor, não precisa ser ator, não precisa ser bailarino para dançar, não precisa ser. Agora mesmo eu estava até falando com a Aurino, Silmara, porque eu sou uma pessoa do encontro, da experiência. Aí, para mim, fazer um mestrado, academia, é um desafio que vocês não têm noção. Me dá dor de cabeça, e começo a escrever e ainda estou tratando com os temas pesados. 2 horas depois eu estou em agonia, estou chorando, estou me descabelando. Aí eu tenho que parar, pôr uma música, dançar, danço, 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 danço. Aí volto para escrever, senão eu adoeço, e adoeço mesmo, porque os momentos da dissertação em que eu não faço isso, eu adoeço, literalmente, fico. Então, e não precisa ser bailarina para isso, para colocar uma música que eu gosto e deixar o meu corpo liberar todo aquele fluxo de energia que está ali no mental e que está me trazendo uma ansiedade, porque eu trago para o corpo, deixo o meu corpo dançar, expressar. Isso traz alegria, isso traz prazer, isso mexe nos meus hormônios, isso mexe assim. O bem que faz você colocar uma música que dura 3, 5 minutos para dançar, para deixar o seu corpo se movimentar do seu jeito,
né, com a sua expressão, isso traz um bem infinito. Você está ali no seu dia a dia correndo, você parar, e não precisa saber desenhar. Às vezes eu falo para a pessoa, eu não falo, desenha, eu falo, coloca aí cores e formas. É isso. Deixa o pincel correr com a tinta. Só de você olhar um azul, olhar. Uma época eu trabalhava no hospital, na UTI, e às vezes o paciente estava ali imóvel. Eu gostava de levar, por exemplo, um tecido azul, e aí eu fazia som de mar. Assim, eu falava, se a pessoa imaginar que ela está vendo o mar e aquilo trouxer um bem, já. Né? Então, só as cores, só você ver um azul. Então, você pegar as tintas, começar a misturar as cores, deixa, você está ali travado. Você põe a tinta no papel, deixa ela escorrer, as suas emoções fazem assim. Eu sempre conto um exemplo de uma menininha de 4 anos que teve um luto do pai, e ela, desde que o pai morreu, não tinha chorado ainda, mas ela era muito agressiva, estava tendo crises de muita agressividade e violência. E as sessões, eu percebia que ela chegava, ela queria sempre a tinta, tinta, e ela jogava tinta, mas era muita tinta, muita tinta, muita tinta. Aí um dia eu coloquei uma tela assim, em pé para ela, aí ela foi lá com as tintas, às vezes eu falava assim, põe um pouquinho menos, aí eu percebi que não, que ela precisava de muita. E aí um dia, eu nunca esqueço a expressão dela, que ela pegou 2 pincéis de uma vez, foi jogando muita tinta, e a tinta escorria na tela. E quando a tinta escorria, ela parava para olhar a tinta escorrendo. A minha sensação é de que a tela estava chorando por ela. Aquela tinta escorrendo na tela era o fluxo de emoções que ela não estava conseguindo liberar. Né? Então, eu jamais poderia corrigir. Não, você não pode pôr tanta tinta, mas você não desenhou nada. Você está jogando tinta para escorrer na tela, entende? Eu não quero que ela desenhe nada, eu quero que ela use as cores, o material na arte terapia também é fundamental. E às vezes, se você está com raiva, vai rasgar papel, vai picotar, vai rasgar papel, depois colar, emendar, vai pegar argila, amassar o barro, segurar o elemento, pôr o corpo em movimento, trabalhar essa energia. Então, dependendo de como você está se sentindo, um material ou outro, uma técnica ou outra, pode criar campo para experiências diferentes. Então, não precisa ser artista, não precisa. E mesmo que você não faça, né, procurar um arte terapeuta e fazer arte terapia é um caminho maravilhoso. Mas você começar a trazer um pouco mais de experiências com arte para o seu cotidiano também pode ser uma experiência maravilhosa. Como? Deixa sempre um caderninho na sua bolsa. Tinha uma época que eu andava de metrô, eu amava. Eu tinha um caderninho na minha bolsa. Quando eu ia de uma estação para outra, eu ia inventando poemas. Criava milhares de poemas ali escrevendo. Ou às vezes eu estou num lugar, fico fazendo uns desenhinhos. Desenha no seu caderninho que está na bolsa, enquanto você está esperando na sala do dentista. Deixa sempre lápis de cor perto, em algum lugar na sua casa. Aí você está cansado, chega, pega um papel e vai pondo cores ali e observa como você se sente a partir disso, né? Então, eu acho que pode ser uma experiência cotidiana também, que pode trazer qualidade de vida, né? Pode nos levar para uma experiência, e sempre isso, de contato consigo, com o outro. Eu acho que muda muito, assim, a música, o som. É comprovado a vibração do som, o efeito que tem no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente. Vai me Eu cortando, vou te Paulinha, porque eu falo provar. muito. Eu sei que Não, a pode gente tem o falar, tempo aqui, eu sei que a gente tem tempo. mas te ouvir é sempre muito bom e eu queria trazer a Célia contadora de histórias, né? A arte das histórias. De como as artes nos atingem em pontos tão profundos, né? E o que que você traria como um ponto assim que te marca muito? E eu sei que quando você fala de você, a contadora de histórias é meio um abre-alas, sabe? Diz assim, Célia Gomes, quem é você? Se você pudesse falar quem é você em uma a atividade que você exerce, eu acho que uma das que primeiro vem é eu sou uma contadora de histórias. Eu uso as histórias para tocar as pessoas e fazer com que elas reflitam, né? E então eu queria um pouquinho da terapia da contação de histórias. Eu não vou falar nada porque eu sou suspeita, tá certo? Eu sou uma fã das histórias e de tantas histórias.
e como as histórias se ressignificam o tempo inteiro, a depender de quem conta, a quem se conta, e que momento é esse de quem ouve e de quem conta. Então, fala um pouquinho dessa arte-terapia na contação de histórias, dos mitos, dos contos de fadas, das histórias de Nigel Lundin e por aí vá, que eu sei que você tem muita coisa para trazer para a gente. Gente, nossa, isso aí ficaria aqui. A Paulinha já ficou quantos meses? 4 meses comigo, só ouvindo falar sobre as histórias, porque é realmente esse é um assunto que eu tenho muito para falar. Mas a gente não tem esse tempo aqui, então deixa eu ver como é que eu sintetizaria um pouco a potência do trabalho com as narrativas. Para mim, por exemplo, Ó, na maioria. rapidinho antes de você continuar, é porque John diz assim: conta uma história para a gente. Se você, ao final de sua fala, quando você falar sobre a contação de histórias, querer escolher uma historinha bem pequenininha, daquelas que vem na sua cabeça, Tá. para as pessoas saborearem isso, essa terapia da contação de histórias, a gente vai achar legal, viu? Tá bom, tá bom. Vou sentir aqui, porque também são tantas histórias que falam sobre o poder de cura das histórias, mas tanto que assim, em muitas práticas que eu vou fazer com a argila, com desenho, com a pintura, eu sempre trago uma história para nos provocar, para nos sensibilizar para onde eu estou querendo que a gente, né, siga, se direcione. Porque quando eu escuto uma história, né, eu falo, entre eu e vocês que estão ouvindo, existe esse terceiro elemento, que é a história, a narrativa, que sai da polarização tu e eu. Porque às vezes, se eu vou dar um conselho para Paula, eu falo, Paula, eu preciso te falar uma coisa. Você está muito isso não vai dar certo. Ela já vai se armar e vai falar, opa, quem é você? Para dizer. Aí eu falo, Paula, vem cá, eu tenho uma história para te contar de uma rainha japonesa. Ó, é lá dentro do Japão essa história. Tem nada, não estou falando de você, né? Estou falando da história dessa rainha no Japão. E a história leva a Paula para mergulhar, porque ela tem nessa estrutura narrativa essas imagens, né, que arquetípicas, né, nessa linguagem que, né, que a Paula foi falando dessas imagens que a gente acessa, são imagens míticas, são caminhos, né, de jornadas que a gente reconhece também na nossa jornada, a gente se vê nesse lugar. Então, eu mergulho na minha história, e eu tenho uma relação com o outro que está ali narrando, que também está mergulhado na sua própria história enquanto narra. Então a história está atuando em quem narra, em quem escuta. E aí a minha história pessoal começa a encontrar essa outra história e eu vou reconhecendo. Me ajuda a reconhecer, às vezes olhar fora, me ajuda a reconhecer o que está dentro. É que nem o tarô, né? A imagem do tarô é como se fosse uma projeção. Eu brinco que eu falo, é uma projeção que sai daqui e vai lá para a carta, porque está dentro, né? E aí, quando eu olho, escuto a história e falo, nossa, tanto que às vezes eu conto uma história para 100 pessoas e no final vem pelo menos 30 falar, gente, a história era para mim. A história era para mim. Nossa, essa história sou eu, essa história é a minha vida. Eu falo, sim, a sua, a minha. E de. É claro que dependendo do momento a gente se identifica mais com uma ou com outra, mas ela nos ajuda a compreender. E é uma compreensão que não é só nessa dimensão mental da reflexão, é uma compreensão em muitas camadas. Né? Eu adoro. Ontem eu contei uma história lá em Paraisópolis do menino, mas qual a moral dessa história? Aí eu falei, mas por que tem que ter moral? E eu sempre pergunto, o que vocês sentiram com essa história? Eu não pergunto o que vocês acharam da história, o que vocês entenderam da história. Por isso que eu pergunto, o que vocês sentiram? O que essa história contou para você? Porque para cada um a história contou completamente diferente, né? Então, o que você sentiu nessa história? Porque às vezes a gente fica buscando esses entendimentos lógicos e a história potente ela entra e vai atuando em camadas, vai revelando como sonhos, né? Os sonhos também trazem esses elementos e as histórias também. Então elas criam uma oportunidade para a gente se reconhecer ali, ter essa conversa. Às vezes uma história fica ressoando por dias, né? É exatamente, estamos acostumados a esse adestramento de qual é a moral da história, porque às vezes a história é usada de uma maneira, né, para corrigir, né, para principalmente as fábulas, né, para corrigir.
questões morais, de uma forma utilitária. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando leva as histórias para a educação, que às vezes o professor se sente muito nesse, né, lugar de procurar ferramentas para ajudar nesses processos, e aí vai perdendo a experiência, mesmo que toca na dimensão espiritual, que toca na dimensão emocional, a experiência dessa criança que joga as tintas e deixa escorrer e olhar, né, de ouvir uma história. Às vezes eu estou contando a história de uma criança que levanta, começa a correr, aí tem professor que briga, eu falo, deixa ela, a história movimentou isso no corpo dela, né? Às vezes a criança encolhe, fica com medo, às vezes a criança começa a rir, às vezes a criança... eu acho bom quando toca isso mesmo no corpo, nas imagens. Então, as histórias, elas nutrem, elas transformam estados, curam. Eu sempre falo que eu experimentava essa medicina na minha própria veia. Desde muito jovem, eu tive uma ligação muito forte com a literatura. E muitos traumas que eu fui passando, eu sentia sempre, eu tinha uma sensação, desde menina, que quando eu lia, aquilo passava, aliviava aquela dor, aquela angústia. Eu lia, aquilo aliviava. Então, eu entendi que era um remédio, que era uma medicação. E fui trabalhando com isso a partir de então. Então, as histórias não são só para crianças, né? As histórias são para todas as idades. É que aqui no Brasil, a narração de histórias foi sendo colocada no lugar muito da recreação, da animação. Então, é muito importante que se conte histórias para criança desde bebê, mas que a gente continue ouvindo e contando histórias por toda a vida, né? Eu faço muitas rodas de histórias com adultos e ela cria esse campo. Então, eu conto histórias para que a gente possa entrar em contato e ter uma experiência de contemplação, né? De parar e ficar ouvindo. Às vezes eu vou contar histórias. Ah, mas você não vai usar isso, aquilo, um fantoche, um pano, isso, aquilo, blá, blá. Eu falo, não, às vezes eu vou só contar e deixar a criança imaginar, ouvir, ficar sentado ali ouvindo. E eu começo com as turmas de pequenininhos ali. Primeiro mês, eles não conseguem ficar sentados para ouvir uma história. Depois de 3 meses de oficina, eles ficam lá ouvindo uma história de 15 minutos. Porque é treino. A gente tem sido treinado no dia a dia para o oposto, né? Para ouvir só 30 segundos do Stories. Mas para ouvir uma história, você precisa mais, porque para fazer contato de verdade consigo, você precisa de tempo. Tempo, tem tempo. Quem já leu Shakespeare sabe que as peças duravam 4 horas. E tem a gente fala em teatro bifão, que são falas que duram 1 página e meia. Porque a gente precisa daquele tempo daquela fala do Hamlet para mergulhar naquela emoção de verdade. Não dá para gente. Aí eu vejo um monte de contador de histórias. Ah, essa história é muito longa, eu preciso reduzir. Aí vai lá, tá, 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 tira o coração da história, o pulmão, o que vai. E aí conta, traz a informação. E quando a gente fala do potencial terapêutico, do potencial de transformação humana, a gente está falando de experiências que a história pode abrir que até fogem a esse campo da reflexão, que fica buscando entendimentos lógicos, moral e esse lugar. E também não significa que a gente não possa refletir, ter insights sobre o que você está vivendo, alguma questão que você está vivendo. Às vezes eu faço isso, eu estou angustiada, estou sem saber o que fazer, eu pego os meus livros de conto aqui, fecho o olho, abro numa página e deixo eu ver que história que vem. O oráculo das histórias. Eu faço isso comigo, eu vejo, deixa eu ver que história que vai vir me presentear hoje, que imagens simbólicas vêm alimentar o meu ser, né? Eu falei agora de alimentar, tem... Ai, mas a gente não tem tempo para contar história, Paulinho. Eu vi agora que são 5 para as 8. Porque assim, olha só, a gente marca até 8 e tem 15 minutos para tirar dúvidas e se a galera quiser fazer alguma pergunta ou descer algum comentário. Tem que ser perguntas rápidas e comentários rápidos para demandar aí tempo para que todos consigam se posicionar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, levanta a mãozinha aí, eu passo a palavra, e aí no final eu passo e Célia termina com uma sessão de uma história, vai fazer uma arte-terapia com a contação de história, e ninguém vai perguntar qual é a moral da história,
porque cada um vai fazer sua reflexão, não é? Mas vai dar tempo sim. Eu queria ver o que é que vocês querem. Teve aqui uma pergunta, a Rayana perguntou assim, Celinha, que potenciais artísticos você tem mais vivência com portadores de doenças mentais e que doenças mentais você mais tem visto nos últimos tempos? Aí a mesma rapidez da pergunta você pode utilizar na síntese da sua resposta, porque se alguém mais tiver pergunta, a gente continua. Olha, depende, assim, como eu falei, no hospital tinha muitos casos de surto psicótico, de coisas mais graves. No consultório, a gente tem atendido, hoje em dia, assim, ansiedade, depressão, principalmente ansiedade, é uma queixa muito presente. Mas eu vou trabalhando com o tipo de linguagem de acordo com o perfil da pessoa e o que que ela está sentindo, o que está acontecendo. Então, às vezes, por exemplo, como eu falei, se a pessoa está precisando mexer na terra, amassar o barro, só que normalmente numa pessoa que, sei lá, uma pessoa que está com as emoções muito travadas, não consegue chorar, não consegue expressar as emoções. Eu costumo começar pela tinta, porque a tinta é líquido, aquarela com água, para ver se deixa isso fluir um pouco. Mas se eu vejo que é uma pessoa muito travada para pintar, aí eu não vou começar. A tinta seria o melhor para o que ela está sentindo. Mas para o que ela, né, chega com comportamento, com a persona ali, que não pinta, talvez isso se crie. Então eu vou tentando também quebrar. Às vezes, por exemplo, eu costumo começar com a colagem, porque ela não precisa desenhar, pessoas que já chegam falando, eu não sei desenhar, pessoas que, né, que eu sinto que estão precisando integrar algumas coisas. Aí eu vou para colagem, para costura, né, a gente costurar retalho. Gosto muito, às vezes, de pegar uma imagem e desfazer, e depois refazer, né, reorganizar as coisas, porque às vezes a gente se sente quebrado, retalhado. Então, assim, depende do que a pessoa está sentindo e o que ela se sente à vontade para fazer. Porque sempre tem que ser um convite, deixar materiais próximos, assim, o que ela se sente à vontade. Né? Se é uma pessoa que tem corpo muito travado, e eu fico, vamos dançar, vamos movimentar, forçando, então você tem que sentir. E até a maneira de fazer esse convite. Então, você tem que. A qualidade de presença do terapeuta, a escuta, né? Ela vale para qualquer situação. Então, a escuta não só da patologia, entre aspas, porque eu não gosto de falar muito de patologia, que a pessoa tenha, mas assim, quem é esse ser que está na sua frente? Como ela está se sentindo? Como ela é? E o que que você sente que você pode oferecer ali que possa ajudá-la naquele processo? Então, as linguagens variam muito de acordo com. E também, claro, né, aquilo que eu me sinto com mais à vontade para lidar. Também, às vezes, a gente acaba indo para esse lugar de trazer os materiais, o tipo de coisas que você se sente à vontade para trabalhar. Eu procuro no meu dia a dia sempre expandir isso. Por exemplo, eu tenho tentado aprender a bordar agora, porque eu sou péssima disso, mas eu acho um trabalho muito potente. Então, eu tenho me colocado em situação de, para eu entender como é que eu me sinto, porque aí eu vou saber como melhor oferecer aquilo, entende? Não que você tenha que ser bom em todas essas linguagens, mas que você tenha que, pelo menos, experimentar em você pintar, dançar, bordar, recortar, colar, para você entender ali, não só no seu mental, que você leu no livro, que bordar é bom para integrar as coisas, mas o que você sente também, porque às vezes a pessoa pode sentir outra coisa que não aquilo. Isso que eu acho maravilhoso, que a gente não tem esse controle, né? Você traz uma proposta para que a pessoa. E às vezes é outra coisa que causa, então, essa qualidade de presença e você, né, sentindo ali o que que pode funcionar. E se uma coisa não funcionou, você, né, vai entendendo o que que você pode disponibilizar ali naquele momento. Não sei se você. Celinha, tem um comentário aqui, tem uma coisa muito legal que eu vou ter que dizer, que foi o Samsung SM A26BR, tá? Um Quem é? comentário feito. Tá aqui, mas não colocou o nome. E diz assim: a arte é um mundo de significados e um mundo cheio de luz e de mistério.
um caminho fértil para o encontro consigo mesmo. Esse é um comentário feito. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu estou esperando as dúvidas se alguém tiver, Nossa, tá, gente? eu tenho a dizer só que eu assino embaixo. Pode ser, Samsung SM? Assino embaixo, perfeito. Muito bom, é isso mesmo. Muito bom, é isso mesmo. Acho que é isso. Agradeço o seu E comentário, aí, gente? contribuição. Ficou legal, né? A Zilmara disse aqui que o menino que queria a moral da história quer algo pronto, porque a gente está acostumado ao adestramento até nesses momentos, né? Que é uma coisa que é bastante comum, dar o pensamento pronto, a emoção pronta. Às vezes as pessoas estão buscando até assim, você não sentiu tal coisa, é um absurdo não sentir tal coisa diante de um evento como essa música, ou diante de uma pintura como essa. Como você não entendeu essa pintura? E é algo assim que tem a ver com nossa frequência mesmo, né? Às vezes, diante de um quadro, alguém chora e o outro não sente absolutamente nada. E tá tudo bem, né, sério? Porque somos diferentes, temos universos, né, aqui, e qual é o afeto, né, que aquela imagem, aquela cor traz para mim e traz para você, né, brincando disso que eu falo, né, do que você quer causar no outro. Eu falei da coisa do mar, eu gosto muito do mar, o mar me faz bem, o som do mar, então às vezes eu usava muito como recurso paisagem sonora, aquele instrumento que faz som do mar, eu acho, nossa, aí a pessoa ali no hospital vai sentir que ela está no mar e vai fazer bem. Aí um dia eu fui trabalhar com um grupo de enfermeiros lá no hospital, fui fazer o banho sonoro, que é um trabalho da musicoterapia com sons, e aí eu fui começar com o mar, aí fui fazendo aqueles sons de onda do mar e tal, enfim, achei que eu estava arrasando, né? E aí, no final, cada um foi falando, as pessoas, nossa, foi maravilhoso. Aí uma mulher falou, ai, aquilo foi um horror, eu queria sair correndo da sala, eu tenho horror quando eu escuto o barulho do mar, porque eu tenho trauma de mar, porque blá, blá, blá. E aí ela foi falando, eu falei, meu Deus, olha só, eu estava torturando a mulher achando que eu estava fazendo uma coisa boa. Então, como é que isso afeta aquela pessoa, né? A maioria do grupo ficou feliz de ouvir o mar, mas ela ficou tensa, né? Exatamente, perfeito. Aí, Ana, a medicina é uma arte e a arte é uma medicina, perfeito, é isso mesmo. Então, a gente tem que estar muito presente, sentindo e entender isso, que eu não devo mais fazer som de mar? Não, mas eu tenho que saber que para algumas pessoas vai ter um efeito e para outras pode ter outros, né? Assim como qualquer outra experiência com a arte ou com qualquer coisa, né? Eu acho que sempre a gente não perder essa peculiaridade de cada pessoa. Nayara, tá precisando sair. Tá bom, lindeza. Obrigada pela presença. Eu só queria fechar antes da sua história, para dar tempo na história até Nossa, deixa eu ver o que eu vou contar. 2015, te perguntar o seguinte: para quem procura por si só uma arte de cura, né? Que não tem condição de fazer um atendimento, uma terapia com arte terapeuta e que quer encontrar um caminho aí de conexão com algum tipo de arte, né? O que que você diria para essas pessoas que hoje percebem, e tem algumas pessoas aqui que já sabem que a arte é um processo de cura e que tem uma influência muito forte na nossa conexão interna, mas quem está ouvindo isso, até ouvindo a palavra arte-terapia pela primeira vez, e quer encontrar um caminho numa arte que possa praticar no seu cotidiano, no seu dia a dia, qual seria um conselho? Olha, eu acho que a sua pergunta vai de encontro um pouco ao que a Suzana colocou aqui. Quando você está caminhando para a cura, mas ainda não se sente seguro para fazer qualquer tipo de arte, porque o seu interior entende que quando você começa a sair daquele estado ruim, você se sente estranho. É, é essa busca por um caminho, né? Eu acho que assim, um caminho de procurar um terapeuta e fazer o trabalho assistido te traz a parceria evolutiva de ter alguém ali propondo e provocando junto. Mas, como eu disse anteriormente, eu acho que todas as linguagens você pode ir experimentando. E aí eu acho que vir aqui, desde colocar uma música e dançar, pegar um papel e desenhar, e pintar, ler poemas, escrever poemas,
Aconteceu alguma coisa? Outro dia, numa roda de histórias, um menininho perguntou, porque eu estava contando a história do livro que eu tinha lançado, aí, como faz para ser uma escritora? Como você, eu quero escrever e como eu posso começar? Aí eu falei, comece escrevendo. Escreve tudo. Escreve o que te deixou feliz, escreve o que te deixou triste, escreve a árvore que está vendo, o passarinho que voa, tudo que você olhar no mundo e ver, escreve. O que você sentir, uma coisa que te deixou triste, escreve. Uma coisa que te deixou feliz, escreve. Ou eu diria para outra pessoa que gosta de desenhar, desenha. Eu lembro que a minha filha, eu sempre tinha coisa dos sonhos, de contar o sonho, e ela sabia que eu tinha um caderno que eu escrevia os sonhos. Aí um dia ela me pediu que ela queria ter um caderno de sonhos, só que ela ainda tinha 3 aninhos, não sabia escrever. Mas eu dei o caderno. Aí um dia eu acordei, ela estava sentada no sofá, sim, lá com o caderninho. Falei, o que você está fazendo? Desenhando um sonho que eu tive essa noite. Tá ali concentrada. Desenhou páginas e páginas do sonho que ela teve. Falei, que maravilha. Ela não sabe escrever ainda os sonhos, ela desenhou os sonhos dela. Ela tinha, guardei por anos esse caderno de sonhos dela, que ela começou a anotar os sonhos para uma junguiana. Eu falo, gente, ela já nasceu junguiana, registrando os sonhos com 3 anos de idade, desenhando. Então, para uma pessoa que gosta de desenhar, eu diria, começa a desenhar. Anda com o negocinho, caderninho sem pauta na mochila. Viu alguma coisa que te tocou? Desenha. O pôr do sol tá bonito? Desenha, né? Escreve, dança, mexe o corpo, né? Viva a arte. A arte, ela tá em cada um de nós. Não precisa ser nada especial. Quem quer ser um artista, vai lá, faz um curso, se especializa, aprende a técnica para isso. Mas quem quer só viver a arte, se entregar para ela e deixar ela te abraçar, vive, dança, desenha, pinta, escreve, poetiza. A dor, a agonia, a alegria, tudo todos os sentimentos, assim, integra tudo, a sombra, né, aqueles nossos lugares, mas deixa isso vir, integra, dança, pinta, desenha, sem medo, sem medo. E quando você se sentir estranho, Suzana, é porque é aí que a coisa tá boa mesmo. Aí a gente faz mais um pouco, porque depois do estranho vem o, né? O estranho é a transição ali para a experiência que pode trazer alguma transformação. Mais alguma Ô, pergunta? Celinha, Gente, não é quero. muito interessante, porque outro dia eu disse para os meus alunos isso, gente, quando vocês estiverem muito cansados, tranca o quarto, se você quiser que ninguém veja, bota o som e dança. Mas dance muito, se joga, ninguém está olhando para você, se esse é o medo. E se estiver no meio do povo, dance também, né? Porque é isso que muitas vezes as pessoas precisam, né? Se sentir livres, se sentir totalmente voltadas para si, sem a preocupação. Claro, Luanda dizendo que dança mesmo. Célia Gomes também, viu? Dança muito. Então, assim, e quanto a criança que desenhou, não sabia escrever, desenhou, o desenho é escrita, né? Então, assim, um dos livros mais famosos, mais vendidos, é a parte que faltava, e não tem, né? O desenho fala mais do que aquelas frasezinhas. Você vai olhando o desenho e você vai criando uma história além da palavra que está escrito, né? Então, eu acho que agora a gente pode ser brindado com uma história, né? Pode Tá bom. ser uma dessas que deixa a gente reflexivo e vai uma sessão de arte terapia aí, viu, gente? Uma sessão de contação de histórias. Vai, né? E só falando, às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Ah, eu vou fazer arte terapia, mas eu não sei desenhar. Eu falo: Bem-vindo, eu também não. Vamos lá. Porque as pessoas acham que porque eu sou arte terapeuta, eu sei pintar, desenhar. Eu sou dessas que, ai, não sei desenhar. Então eu falo: Que bom, eu também não, então vamos lá. Bom, fiquei Mas pensando. toca pandeiro, viu, gente? Toca Toca pandeiro. pandeiro. Não, na verdade, eu sou uma daquelas que eu não sei fazer nada, mas eu faço tudo. Eu danço, eu toco, eu canto, eu interpreto, eu escrevo, faço tudo, mas eu não sei fazer nada. Mas eu faço tudo. E quem disse que não, né? Bom, pensei aqui no que contar para vocês, história né, curtinha, olha lá, passei o encontro inteiro falando do tempo e aí agora, mas é que a gente já passou do nosso tempo, né? Então eu vou contar uma história bem curtinha, mas que tem a ver um pouco com o que a gente falou e acabou entrando assim nesse momento nos tempos de hoje, né? Tem uma história tradicional, um conto tradicional que diz que havia uma mulher que
morava num pequeno vilarejo e ela começou a ficar muito preocupada com as pessoas do seu vilarejo, porque ela começou a perceber que as pessoas andavam tensas, nervosas, irritadas, raivosas e começavam a adoecer. Elas já não trocavam mais, não conversavam, estavam sempre sozinhas pelos cantos e estavam adoecendo. E ela ficou muito preocupada e sentiu que ela precisava fazer alguma coisa para ajudar as pessoas do seu vilarejo. Aí ela teve uma ideia. Pegou um banquinho, foi para o centro da única praça que havia lá, colocou aquele banquinho ali, e como ela conhecia muitas histórias fantásticas, ela começou a contar histórias ali, no meio da praça. E as pessoas começaram a passar e paravam para ouvir. E muitas vezes tinha uma roda imensa de pessoas, o vilarejo inteiro estava ali na praça ouvindo as histórias daquela mulher. E ela contava, contava, as pessoas ouviam e saíam conversando, comentando sobre a história, e as pessoas passavam por ali, paravam para ouvir as histórias, e as pessoas começaram a conversar mais, a trocar mais, começaram a ficar mais afetuosas, mais saudáveis. E todos começaram a ficar mais felizes, e o tempo foi passando, e a mulher sempre sentada em seu banquinho, contando as suas histórias. E o tempo passou, 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 até que foi chegando aos tempos modernos, e ela percebeu que as pessoas não estavam mais ali parando para ouvir história. Ninguém tinha tempo, estava todo mundo muito apressado. Se fosse hoje, estava todo mundo passando pela praça assim, ó, né? E aí o fato é que ninguém mais parava para ouvir as histórias daquela mulher. Mas ela continuava todos os dias sentando na praça e contando as suas histórias. Num desses dias, um menino que estava sentado do outro lado da praça ficou observando a mulher ali, contando a história com todo o seu gestual, toda a sua entrega para uma plateia vazia. Tempo olhando aquilo, inconformado, ele foi até ela, puxou pela manga da blusa dela e falou: Ô, moça, a senhora está aí contando essa história, mas a senhora não percebe que não tem ninguém ouvindo? Por que você continua contando a história? E ela respondeu: Olha, meu jovem, antigamente eu contava histórias para mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que esse mundo não me mude. Deixo O vocês que é com essa que eu história. digo a você? Não digo nada, sua história já diz tudo. Deixo vocês com essa história. E olha, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui minhas redes sociais. Se vocês quiserem entrar lá no Instagram para a gente trocar mais, acompanhar, ó, Célia Gomes Arte. E tem também o que é específico, que eu separei um pouco de artesanias da alma, que é uma página que eu estou falando mais sobre terapia. Entra lá no Instagram, a gente troca um pouco mais, acompanha esses encontros assim, que às vezes as pessoas loucas me convidam para falar, e aí tem um monte de gente que também entra para me ouvir, então, enfim, né? Aí a gente vai trocando. Ai, foi ótimo ter vocês aqui um pouquinho. Queria ter tido, né, tempo de É. ouvir É. pouco mais vocês também, mas espero que a gente possa ficar mais próximos e próximos. Tem algumas pessoas aqui que eu já conheço, que já me conhecem, outras não. Algumas eu nem pude ver o rostinho aqui, mas eu vou vendo só os nomes e já fico feliz com a presença de vocês, por ter tido nessa roda hoje tantas pessoas interessadas em arte, né, em terapia, em saúde da mente, do corpo. Eu sempre gosto de reforçar isso, porque não adianta só saúde na mente. Está tudo interligado, é um pacote. É mente, corpo, emoção, todas essas dimensões, a gente buscar cada vez mais integrar, né? Não esquecer, não excluir nenhuma, para a gente conseguir ter esse equilíbrio de saúde mental que a gente tanto procura hoje em dia e precisa falar sobre isso para deixar de ser um tabu. Não, há não muito tempo atrás, quem ia no psicólogo, as pessoas tinham preconceito.
Psicólogo é coisa de gente louco, né? Psicólogo, não, gente, vamos procurar psicólogos, terapeutas, quem a gente puder para nos ajudar nessa parceria aí evolutiva, que não é fácil dar conta da vida, desse mundo e de tudo. Que bom que a gente pode contar com pessoas que possam, né, nos apoiar nessa caminhada. Então, agradeço pelo E- interesse de vocês em vir aqui trocar com a gente. E Paulinha, obrigada Eu queria dizer, pelo convite. eu queria dizer três coisas rápidas e básicas. A primeira coisa, gente, é que Célia nos deu uma sessão de arte-terapia de 10 minutinhos contando essa história, tá? E assim, não sei vocês, mas eu já ouvi essa história e cada vez que eu ouço é um novo momento, uma nova história, né, John? De novos sentires e estares. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não precisa de muito para a gente estar bem com a gente, tá? A gente não precisa de muito. Aí fora e aqui dentro. Dentro a gente tem muito onde buscar equilíbrio para a nossa saúde mental. Às vezes a gente acha que não, mas somos um poço de fortaleza. Porque onde há fragilidade, há força. Esse é um papo perfeito, né? Onde há medo, há coragem. Onde há ódio, há amor. Onde há treva, há luz. Então tá tudo aí. Essa é a segunda. E a terceira, essa linha aqui, a gratidão é toda nós, lhe agradece. Foi perguntado aqui se haveria outros encontros como esse. Eu estou coordenando o departamento de arte e saúde mental, tá? No dia 6/8, vocês todos estão convidados, ponham na agenda, nós vamos ter o tema refletido na arte. E eu só convido potências. Então, hoje foi uma potência. Aliás, todo mundo é potência, mas cada um no seu campo de atuação, né? Então, hoje eu trouxe uma potência na arte-terapia e no nosso próximo encontro, repetindo a data, 6/8, 7 da noite eu abro a sala, 7h15 começamos, nós vamos ter Nise da Silveira, o inconsciente refletido na arte, eu tenho que ler, eu criei o tema, mas eu sou professora, né, gente, eu esqueço. E a condutora desse processo vai ser nossa querida, uma pessoa linda, uma fofa, não é? Um ser humano, luz, como Celinha, que é Lucimar, que está aqui na reunião hoje, Lucimar Melo, que é psicoterapeuta, é consteladora, é psicóloga junguiana, é educadora, é gente boa, é mãe, é mulher, é uma figura humana disposta, disponível e entregue à arte de cuidar de gente, tá? Então, tá aí o convite lançado, vamos fazer vários, porque eu sinto falta disso. Eu acho, Celinha, que a vida precisa desses encontros e de pessoas na praça contando histórias, seja para outras pessoas, seja para que o mundo não mude a gente, porque se a gente entrar nesse estado de normose, vamos sair daqui com a história de Célia com dois estados: o estado de poesia de Chico César, que me é cantado em violão o tempo inteiro aqui por Rai, e o estado de normose, tão criticado, mas tão comum no consciente coletivo, tá? E que a gente precisa de tanta força para se colocar em oposição a isso, tá? Então, que haja outras terças em que a gente possa falar de saúde mental, que a gente possa falar de arte, que a gente possa falar de vínculo, afinal, somos mamíferos, e os mamíferos se caracterizam pelo vínculo. Então, se somos vínculo, vinculemo-nos, tá? E vamos usar a tecnologia para isso. Celinha, gratidão. Graça, Espero eu que outros agradeço. encontros, tá? E Lu, vamos te esperar no mês de agosto, viu? A roda já está aberta, a fogueira está acesa. E como a gente sempre faz, viu, Celinha? Vamos deixar uma brasa na fogueira? Bora? Celinha tem um hábito, viu, gente, de colocar uma fogueira sempre que a gente coloca uma brasa na fogueira. E essa brasa é em forma de palavra. Quem quiser falar, fala. Eu vou Se quiser, seguir pode aqui a ordem escrever chamando, também. Pode ou escrever. escreve, né? É uma palavra Mas assim, eu que queria. você está levando desse encontro hoje aqui, umas palavras síntese, assim, do que você está levando desse encontro hoje aqui. Como é que você está se sentindo? Pode escrever ou Podem escrever, pode tá? falar. Ó, Lu já colocou aqui Alegria, expansão, viu, Celinha? Quem disse? Falou? alegria.
Alegria. Irá, alegria. Santo, nossa Mari, alto amor, alegria, escuta, reconexão, reflexão, conhecimento. Que legal, né? Conhecimento é cura. Ancestralidade estava faltando. Tem que ter ancestralidade, né, Lu? Né, Celinha? Oh, Eu queria falar da minha. Eu quero colocar, não é nenhuma brasa, eu quero colocar uma lenha para que essas brasas todas se transformem em labaredas. E minha lenha hoje vai de amorosidade, que é o que a gente está precisando tanto nesse mundo doido, né? Gratidão, luz, amor. Celinha, cadê sua lenha? ah, nossa, Posso falar? é transformação. De transformação. Alguém perguntou, posso falar? Foi Lilian? Eu, Suzana. Oi, Suzana. Pode Pode falar, falar. sim. A minha palavra é presente. E eu vou explicar por quê bem rapidinho. Quando eu conheci a Célia, eu ganhei de presente uma terapia em grupo dela. Ganhei da minha irmã mais velha. Então, assim, eu acho que toda vez que eu assisto a Célia, que eu participo de alguma coisa com a Célia, porque é um presente que ela dá pra gente, pelo menos pra mim, é um presente. Ah, querida, obrigada pelas suas palavras e pela sua presença. Muito grata. Que bom. E presente é estar presente, né? Que bom. Vou fazer uma polissemia aí. Gente, então, porque se a gente ficar nessa brincadeira, a gente vara a É. madrugada, né? Então, eu Contador de queria histórias, agradecer muito. então. Daqui a pouco eu vou querer contar história também, aí vem música. Mas, gente, gratidão, tá? Gratidão pela É. paz, por ter proporcionado isso. Gratidão pela presença, por vocês tirarem um tempinho de vocês, que eu sei que são muitas coisas no entorno, né? Para que a gente escute, fale, viva, sinta. E vamos estar aqui sim, tá bom? Sempre. Vamos fazer aí. Não pude assistir no começo, mas um pouco que assisti me encantou. Já coloquei a agenda data, ó. Muito legal. A próxima a gente vai seguir o movimento, tá bom? Beijo, galera. Boa noite. Boa Beijo, noite a obrigado. Célia, se todos. Obrigado, sinta Célia. Obrigado, abraçada aí, Pamela. viu? Beijo. Um cheiro, como Tchau, tchau, dizem galera. vocês aí. Tchau. Tchau. Tchau.